Olá, vamos hoje à nossa 129ª videoaula. E hoje o assunto é muito importante, aquilo que eu havia prometido. A saúde intestinal é um dos principais parâmetros para nós termos uma saúde geral perfeita. Claro, gente, porque se a saúde não está bem, ou melhor, se o intestino não está bem, não está funcionando bem, a nossa saúde em geral também não está fluindo bem. A homeostase do nosso corpo está com algumas interferências. E, gente, nós temos que dar uma atenção especial ao que se refere à flora intestinal. A flora intestinal é tudo aqueles seres vivos que vivem no nosso trato digestivo, principalmente no nosso intestino. Claro que nós temos uma flora por todo o corpo e fungos. Mas vocês também devem ter ouvido falar e ver várias referências, como também o microbioma intestinal ou os micro-organismos do trato digestivo. Tudo isso é muito importante e nós vamos falar muito sobre tudo isso. Esses micro-organismos, gente, eles são mais de 100 trilhões de tipos, 100 trilhões de tipos diferentes de vírus, de bactérias, de leveduras, de fungos. Tudo isso é para manter essa flora intestinal em equilíbrio. O nosso intestino funciona bem se nós temos todo esse microbioma intestinal funcionando perfeitamente. E alguma dessas bactérias, de vírus, de levedura, que são essenciais à nossa vida diária, elas são tão benéficas que nós temos que ter um cuidado especial com a nossa alimentação, com medicações, nós vamos falar depois sobre isso, porque se nós matamos o nosso microbioma intestinal, nós vamos adoecer. A nossa assimilação toda do organismo se faz pelas vilosidades do intestino, na parede dos intestinos. Assim também existem algumas bactérias, fungos e vírus que são prejudiciais para o nosso intestino. Então, nós temos que cuidar, e as bactérias boas combatem as ruins. Por isso, nós temos que estar em equilíbrio com esses micro-organismos no nosso corpo. Algumas bactérias são essenciais, portanto, nós temos que manter esse intestino saudável. Gente, porque o nosso intestino é considerado por muitos neurocientistas como o segundo cérebro do nosso corpo, porque é no nosso intestino que nós fabricamos as endorfinas, quase 90% das endorfinas e serotoninas, que é o hormônio da alegria, do bem-estar, é secretado através das vilosidades do intestino. Se o intestino está com problemas com o seu microbioma, se o seu intestino está com problemas de bom funcionamento, nós vamos ter problemas de tristeza, de depressão, por falta de endorfinas e serotoninas. Então, vocês entenderam a importância de que nosso intestino funciona bem? Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre outras formas de manter essa saúde do intestino. Sempre que possível, claro, com acompanhamento médico ou de um terapeuta, come e use probióticos diariamente que aumentam esse bioma intestinal. O probiótico, ele promove o crescimento das bactérias boas no intestino. E quando o probiótico é a própria bactéria. Sim, existem alguns probióticos que são a própria bactéria que está sendo assimilada através de algumas fermentações que nós vamos poder falar mais adiante. Então, nós temos que começar a eliminar todos os alimentos processados, todos os alimentos com alto teor de açúcar e todos os alimentos que a gente come muito em fast foods. Nós temos que nos livrar desses alimentos, porque ele vai, e ao reduzir, esses alimentos, nós vamos melhorar exponencialmente a nossa saúde intestinal. Então, gente,
Para isso também, nós temos que manter o máximo de possível de alimentos crus. As dietas mais com vegetais, frutas, vai ajudar muito. Tudo que tem fibras ajuda muito. Mas não adianta só eu ingerir fibras. Eu preciso também manter o nosso organismo e o intestino hidratados. Então, gente, beber muita água também é importante. Beber bastante água pode ajudar a mucosa do intestino para promover melhor os movimentos peristálticos, para promover melhor, tornar mais hidratados o bolo fecal. Tudo isso é saúde, tudo isso é energia. Se o teu intestino não funciona bem e diariamente, você está fadado a ter uma baixa e uma queda da energia vital, da libido e da sua saúde. E também com a redução de serotoninas e endorfinas que vão te levando à depressão. Por isso, gente, a flora intestinal é muito importante. Por isso vai aqui um alerta. Não tome antibióticos desnecessariamente. Ou ao menos assim, toma só quando for necessário e a quantidade necessária. Porque ao você tomar um antibiótico para combater uma infecção bacteriana que é necessário, você também vai combater as bactérias boas do seu intestino. Então, cura uma coisa, mas cria outro problema. Por isso, hoje, os médicos já estão receitando, junto com o antibiótico, produtos, alimentos, medicações probióticos para proteger e para salvar essa flora intestinal. Porque, gente, às vezes, depois de tomar um antibiótico, 6 meses depois ainda a pessoa está com problemas com a flora intestinal e nem se lembra mais que tomou antibiótico há 6 meses atrás. Então, cuidado em tomar o antibiótico de forma desnecessária. Então, gente, outras formas é a mudança no estilo de vida, caminhar mais para ter um intestino saudável, estar sempre com a garrafinha de água e estar de bem com a vida, feliz, contente e tudo mais. Mas tem uma dica muito pessoal que eu tenho que passar para vocês, porque não é, existe um modismo sobre essa dica que eu vou dar, mas esqueçam o modismo e venham para a realidade de uma pessoa que já faz isso há vários anos. Primeiro, suco verde pela manhã, um suco com couve, maçã, limão, e todas as laranja, e eu uso gengibre, que ajuda a aumentar, a nutrir o pH da flora intestinal. E também, outra forma muito indicada é o tomar um suco de limão com água morna logo cedo, ainda em jejum. Os benefícios, gente, do limão para a saúde, além de ter vitaminas, sais minerais, o suco de limão, ele tem propriedades antibacterianas e antivirais e pode ajudar, sim, muito na tua saúde digestiva. O suco de limão ajuda a limpar, a eliminar alguns materiais indesejados no nosso corpo. Ele estimula o fígado a produzir bile. Então, é um ácido necessário para a digestão. Ali eu não posso com limão porque eu tenho azia, gastrite, não. É um ácido necessário. Ele ajuda o limão a equilibrar o pH do seu corpo. Então, gente, temos que considerar um estudo que foi feito na Universidade de Johns Hopkins, em que o estudo mostrou que 30% de homens e mulheres com mais de 60 anos, com problemas gastrointestinais, que começaram a usar o suco de limão, melhorou toda a parte de ácido e gastrite estomacal e o fluxo também do bolo fecal melhorou. Então, gente, beber uma água morna com limão pode ajudar muito, sim, o teu sistema digestivo e vai botar todo o teu corpo em movimento pela manhã sem sobrecarregar. Então, gente, muita gente que tem azia, prisão de ventre, não se preocupa com a azia e o ácido do limão. O limão, o ácido não chega a causar, ele é um excelente alimento natural. Então, gente, vamos começar a adotar algumas técnicas mais naturais para eliminar aquelas medicações crônicas,
Como aqui no Brasil tem algumas medicações para o aparelho digestivo que são proibidas na Europa, nos Estados Unidos, e se receita aqui. Então temos que começar a cuidar com essas medicações que realmente desequilibram todo o nosso trato gastrointestinal. E também, gente, temos que lembrar das fibras. As fibras são muito importantes. Alimentos com fibras, alimentos integrais. E também temos que lembrar, gente, que através da medicina Ayurveda, ela é a chave para a boa saúde. A medicina Ayurveda, ele valoriza muito a saúde gastrointestinal, porque onde começa uma digestão bem feita, segundo o Ayurveda, uma boa saúde vem como reflexo. Então, quando a pessoa tem uma capacidade de digerir qualquer coisa com energia, ela tem uma capacidade nutricional, emocional e sensorial bem resolvida. Então, o digerir as emoções, o digerir os alimentos e emoções são duas capacidades que a medicina Ayurveda olha com muito cuidado. E nós também temos que começar a cuidar de tudo isso. Por isso, gente, procurem manter uma alimentação o mais natural possível. Evite todos aqueles conservantes que tem, aqueles alimentos que têm ante no final. Evite todos os alimentos que têm ante. Conservante, antioxidante, colorante, todos esses antes, fique distante, porque realmente vão prejudicar teu microbioma, a tua flora intestinal. Então, gente, dessa forma, nós podemos manter uma saúde intestinal em dia e, consequentemente, nós vamos ter um corpo saudável e, principalmente, toda pessoa que tem um intestino funcionando bem e diariamente, uma boa flora intestinal, ela é uma pessoa jovem, ela rejuvenesce. Quando a pessoa começa a ter problemas gastrointestinais e o intestino não funciona bem, a pessoa começa a envelhecer, começam rugas, a pele seca, alergias, manchas na pele por problemas gastrointestinais. Então, gente, vale a pena investir e começar a olhar sobre a sua saúde gastrointestinal. A partir de amanhã, nós vamos entrar nas 130 videoaulas e vamos começar a falar aquilo que eu prometi. 10 aulas falando sobre cristais, pedras de poder, a energia, física quântica, tudo ligado ao mundo dos cristais. Até amanhã. Namastê!